falta 1 minuto e meio para o fim do mundo, ou faltam 90 segundos para que o mundo acabe. Pelo menos é esse o consenso de um grupo de cientistas nucleares desde 1947. Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança, o indicador segue no ponto mais próximo da meia-noite, o fim do mundo, em mais de 75 anos de existência. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Quem é que está por trás do relógio do fim do mundo, do relógio do juízo final? Todo ano, um grupo de cientistas vem a público falar que estamos à beira do fim. 90 segundos para o fim do mundo, de acordo com pautas que eles colocam, que estão completamente alinhadas com pautas de uma agenda global, de um grupo de pessoas que estão ali controlando as marionetes. E poucas pessoas param para se perguntar isso. Eles agora anunciam que estamos prestes a uma nova pandemia e que não há preparação para essa nova pandemia global. Eles anunciam que é necessário controlar as informações que chegam até você ou até mim. Isso faz com que nós, de certa forma, percamos aí a nossa liberdade e, em certo momento, percamos esse nosso viés de comunicação. É necessário controle das informações da internet, é necessário controle das informações que circulam entre nós. Eles anunciam aí um possível ataque cibernético global que possa dar início a essa falta de informações que deixará as pessoas muito mais vulneráveis. Várias das pautas do relógio do apocalipse estão completamente alinhadas com as pautas do Clube Bilderberg e poucas pessoas enxergam isso. Mas aqui eles não estão para brincadeira e a situação, a partir de agora, vai apertar cada vez mais por conta das mãos que estão controlando as marionetes por detrás desse relógio do fim. O que está por trás de tudo isso? É isso que veremos agora aí na tela. Relógio do juízo final alerta. Estamos mais próximos do fim pelo segundo ano seguido. De acordo com esse grupo de cientistas, estamos a praticamente 90 segundos do fim do mundo. Mas eu tenho algumas coisas muito interessantes para te mostrar aqui, diante das pautas desse relógio, como você está vendo aí, o qual eles dizem agora estar ainda piores do que no ano passado, mesmo eles mantendo os mesmos 90 segundos que colocaram lá. A tendência é ladeira abaixo, é como se estivéssemos na beira de um precipício. Isso faz com que inúmeras pessoas, de certa forma, comecem a aceitar uma agenda que é empurrada pelos que estão controlando esses caras de uma forma muito mais fácil. Por quê? Porque ninguém quer ser extinto. O nosso instinto de sobrevivência é algo natural do próprio ser humano. Então, o que fazer para não acabar, para sobreviver? Simplesmente com essas informações que esses caras colocam, a grande massa populacional subconscientemente agora fala assim: olha, agora eu não quero perecer. O que podemos fazer? E é aí que entra a própria agenda dos caras que estão por trás dos cientistas do relógio do apocalipse do fim do mundo. Quem são esses caras? Bom, primeiramente vamos observar aí os motivos principais para que o relógio esteja a 90 segundos do fim do mundo, tá? Olha que interessante, eles colocaram assim: a falta de compromisso em frear as mudanças climáticas acentuadas em 2023. Os desastres ambientais após o ano mais quente já registrado na Terra, que teve um aumento na temperatura média de 1,48 graus Celsius, representam as principais ameaças para o planeta. Quadro de mudanças climáticas, como você está vendo aí, esses são os objetivos da agenda da ONU 2030, e o 13º objetivo mostra claramente o símbolo principal desses caras, o olho que tudo vê, falando a respeito de mudanças climáticas, que é o bode expiatório para fazer com que o próprio anti-messias, olhando por um lado religioso, ou um líder global, controle os presidentes do mundo, porque esses presidentes não estão dando conta disso. Então, um líder global será colocado em breve para controlar principalmente as mudanças climáticas. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. O próprio Papa Francisco, como você vê nessa outra reportagem aí, já falou a respeito disso, já solicitou que coloque um líder global para controlar isso, tá? Então isso aí é um dos motivos da agenda que faz com que esses caras empurrem goela abaixo aí todos os seus planos, tá? Então, falta de compromisso nas mudanças climáticas.
eles estão apertando ainda mais a agenda do único líder global. A ausência de medidas para se preparar para uma nova pandemia global, que virá daqui a alguns anos, muito maior do que a que vimos no ano de 2020 e que irá apertar para que esse único líder global realmente seja colocado para sanar toda essa situação. Estão aí, mais uma vez, apertando tudo isso. O terceiro ano do conflito entre Ucrânia e Rússia, e sem previsão de terminar, que pode ser acentuado agora, saindo Ucrânia e entrando Estados Unidos. Estados Unidos e Rússia, principalmente, quando Donald Trump estiver no poder. E provavelmente isso irá acontecer ainda no final desse ano, com as eleições nos Estados Unidos, assim como mostra a capa da revista The Economist. Mostrou aí, como nós falamos aí no final do ano, para esse ano de 2024, você está vendo a imagem aí na tela. Crise humanitária causada pela invasão de Israel na faixa de Gaza, na Palestina. A guerra na Ucrânia representa um risco sempre presente de escalada nuclear, e o ataque de 7 de outubro em Israel e a guerra em Gaza fornecem mais uma ilustração dos horrores da guerra moderna, mesmo sem escalada nuclear. O acordo de paz entre Israel e Palestina é algo que o genro de Donald Trump, Jared Kushner, luta arduosamente para conseguir. Trump no poder, eles vão lutar pelo acordo de paz, que é algo que o próprio antimessias, o próprio anticristo, nas próprias escrituras, vem para trazer essa falsa paz. Peace and security. Peace and security. Security and peace. We're very much concerned by peace and security for Israel. Mais uma vez, o líder global entrando em ação. Preste muita atenção nisso aqui, tá? Deterioração dos acordos para reduzir armas nucleares e ameaça de armas biológicas. O próprio Kim Jong-un já mandou acelerar os preparativos para que eles possam estar prontos para algo que está por vir. Agora uma informação importante e preocupante que chega da Ásia. O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu a seu partido para acelerar os preparativos de guerra em diferentes setores, como de armas nucleares e defesa civil. Notícia que deixa o mundo inteiro em alerta. Propagação contínua de desinformação na internet. Um dos motivos em que o próprio Lula, como uma marionete do sistema e da família dos Rothschild, aquele que serve aos banqueiros, foi colocado no Brasil no ano passado. E ele luta arduamente, de uma forma realmente esdrúxula. Tentaram até mesmo no ano passado falar que a conta da esposa dele, da Janja, no X, o antigo Twitter, foi invadida por um hacker e por isso eles precisam, de certa forma, regular as informações que rodam aqui na internet. O que aconteceu com a Janja foi importante porque chama a atenção da gente para outras coisas. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? Foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim. A gente ganham precisa, dinheiro com essa agressividade, precisa, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Regular as informações que rodam na internet faz com que eu e você percamos esse nosso contato. Eu não vou poder falar o que eu quero, você não vai poder ouvir o que você quer, ou seja, você sem informação, eu sem informação, pessoas sem informação, sem conhecimento, estão suscetíveis à ruína. Entendeu? O tempo é curto. E por final, desenvolvimento desregulado de tecnologias cibernéticas. Eles estão falando simplesmente aí do que? Eles estão falando de inteligência artificial, de certa forma aí, desregulada, porque a inteligência artificial pode ser usada para o mal, para o próprio controle do antimessias, mas se pessoas de bem souberem como utilizarem ela, ela pode ser utilizada para isso, e pessoas estão enxergando isso. Por que que Elon Musk tentou barrar o crescimento da inteligência artificial logo no início?
porque eles perderam de certa forma o controle. E se você usar a sua inteligência, o cérebro que o criador colocou na sua cabeça, você consegue acelerar o seu processo para que você possa sair de certa forma desse sistema e deixar de girar essa roda que põe dinheiro no bolso da elite mundial. E aí, eles estão agora tentando controlar isso para manter a população como escrava. É interessante para o sistema que a população ganhe R$ 1.500 por mês, R$ 2.000, R$ 3.000, até R$ 4.000, 5, que seja 10, mas que esteja presa. Acorde, trabalhe de segunda a sábado, é isso que você tem que fazer. Arrume um emprego, pague suas contas, pague impostos altíssimos e esse ciclo vai se reiniciar no início do próximo mês. Você nunca vai ser livre, sua liberdade financeira não vai chegar porque você precisa alimentar essa roda trabalhando arduamente até a sua morte. E quando você se aposentar, você será surrado ainda mais pelo sistema. Falta de remédios, hospitais precários, pouco dinheiro no bolso, a sua vida passou, você não viveu, você só trabalhou, só alimentou essa roda. As pessoas não têm conhecimento para isso, porque desde o início na escola, as pessoas são instruídas a executar exatamente isso. Girar a roda financeira do mundo, colocar dinheiro no bolso da elite mundial, nunca alcançar a liberdade. Por isso que muitas vezes isso é algo absurdo. Se eu falo para você aqui, olha, você tem condições de ganhar em dólares ainda esse mês, principalmente se aproveitando de inteligência artificial, entre outras coisas, você vai pensar, esse cara é um charlatão, é um mentiroso. Ele apenas quer me vender um curso, mas na verdade eu estou te passando conhecimento e isso pode fazer com que você alcance um patamar diferenciado, porque o conhecimento é fundamental para que você dê um passo. Mas as pessoas já estão instruídas a isso. O que é que isso tudo que eu estou te mostrando tem a ver aí com a própria agenda global? Se é que você ainda não entendeu diante de tudo isso que eu estou falando em cima do relógio para o fim, o relógio do apocalipse. Se nós observarmos as últimas pautas desde o ano 2019 da própria reunião feita no Clube dos Bilderberg, que foi feito principalmente na Suíça ao longo dos últimos anos, nós vemos que essas pautas, onde mostra aí uma nova ordem estratégica estável, que foi feita entre 30 de maio e 2 de junho de 2019, e que essa nova ordem se iniciou a partir do ano de 2020 por meio da pandemia do C-19, aonde eles modificaram inúmeros pontos nessa agenda para acelerar o processo, você começa a observar tudo isso. Naquele ano, eles falaram sobre o próximo passo da Europa, incluindo o Brexit que aconteceu. Eles falaram sobre as mudanças climáticas, as quais iniciou-se real o projeto para a Agenda 2030 da ONU, como eu já te mostrei aí. Falaram sobre China, Rússia, o capitalismo e a ética sobre a inteligência artificial. Por que já estavam falando sobre isso em 2019? Porque era necessário eles manterem o controle, não só sobre a inteligência artificial, como também as mídias sociais. Todas essas notícias de leis sobre fake news é para controlar as informações e controlar as suas possíveis saídas do sistema, quebrar o sistema, alcançar a liberdade, seja ela financeira, geográfica, seja a liberdade de tempo. Você tem que ser um escravo, tá? É isso que eles estão dizendo aqui. A importância do espaço e as ameaças cibernéticas, porque para controlar as mídias sociais e a inteligência artificial, eles em breve vão fazer aí um ataque cibernético global. Curiosamente, vimos isso aí em um dos filmes da Netflix no final do ano passado. Você se lembra? Ou seja, o que isso aqui está representando, esse relógio para o fim, simplesmente é a própria agenda global, em reuniões secretas como o Clube dos Bilderberg, feitas pela própria elite mundial, para que você aceite tudo isso. Essas pessoas foram as pessoas que estavam aí nas últimas reuniões do Clube dos Bilderberg, incluindo o próprio Henry Kissinger, que faleceu recentemente, mas principalmente o próprio Jared Kushner, olha o nome dele aí, que agora vai vir com força total quando Trump for colocado aí como o novo presidente dos Estados Unidos, certo? Caso isso ocorra de acordo com a agenda global.
Bom, eu acho que mais claro que isso, impossível, né? Nesse vídeo aqui você conseguiu observar como está funcionando, como está girando essa agenda do ano de 2024. Eu espero que você tenha seus olhos abertos, eu espero que você consiga enxergar o que estão fazendo e dê um passo para mudar. Tente quebrar essa roda do sistema, que no final das contas ela só tem uma missão: fazer de você um grande escravo, sem informações, sem dinheiro, sem conhecimento e tomando aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a sua vida e o seu tempo. Então pense nisso, abra seus olhos. Bom, inscreva-se aqui nesse canal se você for novo.